Eu acredito que todas as pessoas desse mundo podem ter uma experiência com Deus. É só ela buscar de todo o seu coração. A palavra de Deus fala que a gente tem que nascer do Espírito. E é o Senhor que faz essa mudança. A mudança, ela não é humana. A mudança, ela vem da mão de Deus, do poder de Deus. Quando meu pai fez o seu aniversário de 70 anos, eu decidi buscar a presença do Senhor para a vida do meu pai de todo o meu coração. Eu decidi buscar a conversão do meu pai. Meu sonho era ter o meu pai como discípulo do Senhor. Eu queria de todo o meu coração que o meu pai fosse salvo, que o meu pai aceitasse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa era a minha meta em relação ao meu pai. E foi muito trabalho. E aí eu tinha metas. Eu falava para Deus, falava: Senhor, eu vou orar pelo meu pai, levar o nome do meu pai para o monte. Eu vou colocar o nome do meu pai em todos os cadernos de oração da igreja. Eu vou colocar o nome do meu pai em cima do altar enquanto eu estiver no culto, para que o Senhor coloque o teu Espírito Santo, o nosso auxiliador, para trabalhar em favor do meu pai. E sempre que eu ver o meu pai, porque o meu pai não mora na mesma cidade que eu, nem no mesmo estado, meu pai mora em Minas Gerais e eu moro aqui em São Paulo, eu falei: Senhor, sempre que eu tiver a oportunidade de ver o meu pai, a minha prioridade é falar do Senhor, é falar da palavra do Senhor, é falar do que o Senhor Jesus fez pela vida dele. E assim foi. Meu pai veio, eu me lembro que meu pai veio aqui em São Paulo, depois que eu comecei aí esse propósito. E ele chegou e foi direto para a casa da minha irmã e eu não perdi a oportunidade. Quando eu via o meu pai, eu conversei com ele, recebi a bênção dele e já comecei a falar da palavra. Começava a falar. Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a falar com meu pai, eu fiquei mais de 1 hora sentada na mesa da cozinha da casa da minha irmã, falando do amor de Deus, da palavra de Deus. E aí eu perguntava: pai, o senhor não está cansado não de ouvir eu falar tanto de Deus, da palavra de Deus? Ele: não estou cansado não. E aí eu falava. Nesse dia eu falei mais de 1 hora. Quando meu pai foi embora, nós fomos levá-lo à rodoviária. Da casa da minha irmã até a rodoviária, eu estava ali falando da presença de Deus. Meu cunhado falando também sobre alguns versículos do livro de João, falando do amor que Deus tem pela humanidade, que Deus quer que todas as pessoas conheçam o Evangelho e sejam salvos. E foi maravilhoso aquele dia. A gente falou muito de Deus para o meu pai. Tinha uma viagem marcada lá para Minas, para casa do meu pai. E eu falei: eu quero falar do Senhor para o meu pai. E eu me lembro que eu me sentei com meu pai ali e nós ficamos 2 horas e meia. Eu decidi falar da Bíblia desde o início de Adão e Eva ali até a morte de Cristo. Eu falei com meu pai sobre tudo isso. E aí não perdi a oportunidade, de falar. Eu falava e sempre eu perguntava: pai, o senhor não está cansado de ouvir eu falar só de Deus? Ele falava: não, tá bem interessante, pode falar, eu estou gostando. Depois eu falava assim, esporadicamente, fazia algumas perguntas, orava com ele, perguntava se ele queria uma oração. Parece assim, depois de todo aquele tempo que eu falei para meu pai, durante anos, parece que aquilo não tinha feito o efeito, sabe? Ele não tinha entendido, o Espírito Santo ainda não estava trabalhando no coração do meu pai. Quando foi em setembro de 2023, eu decidi fazer um propósito pela vida do meu pai. Eu falei: Senhor, todos os dias da minha vida, durante uma semana,
Eu vou orar pelo meu pai antes de dormir, eu vou clamar ao Senhor de manhã, vou clamar ao Senhor de noite e eu vou orar para que o Senhor me ajude. Eu quero tanto que o meu pai conheça a palavra, o Senhor Jesus. Quero tanto que o meu pai deixe de ser inimigo do Senhor e seja amigo do Senhor, meu Deus. Tem misericórdia do meu pai. Ele já tem mais de 70 anos, meu Deus. E eu clamava e eu pedia que um anjo, que alguém pudesse ser usado para ajudar meu pai. E meu pai abrisse o entendimento assim para a palavra. Quando foi na quarta-feira, o meu propósito começou na segunda. Quando foi na quarta-feira, eu recebi uma mensagem da minha irmã, falando que o meu pai tinha caído de moto. Ele estava vindo do sítio e pertinho da minha casa, quando estava perto de chegar, ele caiu de moto. Eu achei estranho, porque o meu pai já tinha caído de moto da outra vez e não aconteceu nada. Quando foi no dia seguinte, me mandaram outra mensagem falando que o meu pai estava no hospital, que meu pai tinha fraturado a tíbia, a fíbula, que é esses ossos da canela, e o joelho. Eu falei, meu Deus, a culpa é minha. Eu sou a culpada, Jesus, por essa queda do meu pai, porque eu pedi para que o meu pai tivesse ali um encontro com alguém para poder falar da palavra. Ai, meu Deus, eu fiquei assim, a culpa é minha. Eu fiquei o tempo todo querendo saber como é que estava o meu pai. E aí, na verdade, o meu pai tinha fraturado o joelho em 12 lugares. E tinha fraturado também a tíbia. Eu não tinha palavras para falar com o Senhor Jesus. Eu não queria falar com Ele. Me perdoa, Senhor, mas o Senhor sabe disso. Eu não queria falar com o Senhor Jesus. Eu não sabia o que falar com Ele. Então eu falava, meu Deus, e agora, Senhor, tem misericórdia do meu pai, tem misericórdia, mas trabalha no coração dele para que ele possa converter do seu pecado e querer estar na tua presença, Senhor. E aí, sabe, ficou ali uma barreira que eu não queria falar com o Senhor Jesus. Daí a pouco o Senhor, o Espírito Santo me tocou, falou, olha, vai lá naquele sofá que você costuma orar, deitar no colo de Deus, vai lá, deita no colo do Senhor, que Ele vai te acalmar. E eu falei assim, olha, eu não mereço estar no colo de Deus agora. Porque o meu pai está dentro de um hospital com o joelho fraturado em 12 lugares e a culpa é minha. E aí eu fui lá para próximo do sofá, coloquei o meu rosto no chão. Eu falei, olha, o meu pai com mais de 70 anos, com o joelho fraturado em 12 lugares, como meu pai não vai andar mais, só pela misericórdia de Deus. Falei, Senhor, meu pai sempre andou tão bem, meu pai nunca teve nenhum problema, nunca foi internado. Tem misericórdia do meu pai. Aí o Espírito Santo me tocava, falava na minha mente. Você vai ler Ezequiel 37. E eu falava, eu nem sei o que tem Ezequiel 37. E o Espírito falava, vai lá, leia Ezequiel 37. E eu fui lá, peguei a Bíblia e li em Ezequiel 37. E em Ezequiel 37 fala sobre o vale dos ossos secos. Fala sobre o poder de Deus, o que o Senhor é capaz de fazer em um vale lotado de ossos secos. Quem conhece essa passagem sabe dessa conversa do Ezequiel com Deus e que Deus é capaz de unir osso, cada osso ali que estava jogado. Ele é capaz, foi e é capaz de restaurar os ossos e fazer que aqueles ossos tenham carne, ligamento e vida. Quando eu li e eu vi ali que o profeta, ele estava não duvidando, mas
Deus perguntando para ele se ele acreditava que aquilo ali podia acontecer, e ele falava que Deus sabia. Ele, tipo assim, eu não sei, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E eu olhava para aquelas palavras ali, aquelas frases, e falava, nossa, que homem sem fé. Esse homem não tem fé, o homem diante de Deus, Deus falando isso, eu ia falar. Claro, Senhor, que eu acredito. Claro, Senhor, que eu creio em tudo isso. E aí, eu caí em mim e falei, nossa, Ezequiel estava ali pessoalmente com Deus, e eu falo que eu deito aqui nesse sofá como se fosse o colo de Deus, e eu não estou acreditando que Deus pode unir esses ossos, restaurar esse joelho, eu creio. E eu falava, eu creio, Senhor, que o Senhor pode unir esses ossos, restaurar esses ossos. Para a glória do teu nome eu creio. E estava marcada, olha, chega a me arrepia dos pés à cabeça, porque foi poderoso, foi glorioso, foi maravilhoso tudo isso. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu creio. E o Espírito falou para mim, olha, antes da cirurgia, eu estava sabendo que ele ia ter uma cirurgia. Demorou 21 dias lá no hospital, porque era para desinchar e eles queriam, né? A data correta para fazer aquela cirurgia. O Senhor trabalhando, glória a Deus. E aí eu falei, e aí o Espírito falou, olha, antes dele fazer a cirurgia, fale com ele. Fale com ele que o Senhor Jesus já foi à frente dele para fazer essa cirurgia. E aí a minha tia me ligou, fez uma videochamada e eu orei com ele e falei com ele, pai, o Senhor Jesus, a sua cirurgia, pai, está marcada. Eu quero que o Senhor saiba que o Senhor Jesus já foi à sua frente. O Senhor Jesus fará tudo que for preciso para a glória e a honra do nome dele. Pai, creia que o Senhor Jesus fará todo o trabalho que precisa ser feito no seu joelho. E aí, chegou o dia da cirurgia, meu pai foi para o bloco cirúrgico, fez lá um raio-x novamente. E aí, para resumir, porque esse vídeo vai ficar muito longo, eu estive na minha cidade natal, fiquei lá 1 mês com meu pai, quando ele saiu do hospital. E para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, quando meu pai estava tudo certo para fazer a cirurgia, que fez o raio-x, os ossos estavam todos colados, como se nunca tivesse fraturado nada. Eu fui a uma consulta e o próprio médico me contou. O próprio médico lá da Santa Casa de Montes Claros, ele falou, olha aqui como estava o joelho do seu pai antes da cirurgia. E no dia da cirurgia, eu pronto para fazer a cirurgia dele, olha como estava, não precisou de cirurgia. Então, meus amados, para a glória e a honra do Senhor, o Senhor, através de tudo isso aí, foi trabalhando na vida do meu pai. Meu pai, ele recebia várias visitas, e toda visita que ele recebia, orava por ele. E meu pai ficava assim com a cara, acho que ele falava assim, só eu não sei orar. A irmã dele ia lá e orava por ele. O sobrinho dele ia lá, orava por ele. O vizinho dele ia lá, orava por ele. Uma moça que ele batizou quando essa moça era bebê, orou por ele. E eu estava lá cuidando dele ainda, que eu fiquei lá 1 mês. Aí meu pai falou, eu também preciso orar. Todo mundo sabe orar, eu também preciso orar. Eu falei, pai, nesse dia eu não falei nada para ele, mas eu abri um jejum e falei para o meu pai, pai, amanhã o Senhor vai orar comigo. E aí, quando eu fui para entregar o jejum para o Senhor, eu fiz um jejum pela alma do meu pai, pelo coração dele, para que Deus pudesse quebrantar aquele coração.
Aí eu chamei o meu pai e falei, o senhor vai orar agora. E eu termino a oração. Ele, eu não sei orar. Eu falei, o senhor vai colocar as palavras na boca do senhor. Só o senhor abrir a boca e falar qualquer coisa para Deus. Deus é bom, pai? Ele restaurou o seu joelho? Ele está cuidando do senhor? Eu fui fazendo muitas perguntas e ele falou sim. Então, pode começar. Meu pai começou a orar, começou a clamar, começou a agradecer. Depois eu finalizei. E aí, um dia, o Espírito Santo me tocou e falou, liga para o seu pai. E eu liguei. E para a glória de Deus, não tinha ninguém naquela casa. É a primeira vez que eu ligo para o meu pai, que não tem ninguém dentro daquela casa a não ser ele. Liguei, falei de Jesus, falei da palavra. Perguntei ao meu pai, ele estava muito grato ao Senhor. Perguntei ao meu pai se ele aceitava o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da alma dele. Ele falou, aceito, sou muito grato, eu aceito. E aí eu tenho tudo gravado, foi uma longa conversa com ele. Alguns dias depois, o pastor também da igreja da minha irmã, que ele estava frequentando, perguntou também para o meu pai se ele aceitava. Ele aceitou o Senhor como único Senhor e Salvador da sua alma. Está entregue nas mãos de Cristo a alma do meu pai. Meu pai, no dia dos cultos, tem culto na casa da minha irmã, célula, né? Tem culto na igreja, meu pai se apronta, fica lindo. Corta cabelo, faz barba e é o primeiro a chegar. Minha irmã falou, meu pai é o primeiro a ficar pronto para ir adorar o Senhor. Então, não perca a fé. Não perca a fé. Persevere, porque o Senhor é fiel. Se Ele deu essa vitória para nós, para nossa família, você também pode ter uma grande vitória aí. Fiquem na paz do Senhor, fiquem perto do Senhor, porque Ele é fiel. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.